10 motivos que afastam um personal trainer de chegar num faturamento entre 5 e 10 mil por mês. É sobre isso, então, que eu vou falar nesta live que está começando agora. Então, professor, personal trainer, sejam muito bem-vindos, porque eu estou começando agora, neste exato momento, a nossa segunda live de aquecimento para o workshop Personal 60+, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer aí entre os dias 11 e 15 de agosto, na semana que vem, né? Tá chegando. Gente, o workshop Personal 60+, é um evento, então, onde eu ensino profissionais de educação física a chegarem num faturamento entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos, tá? Então, gente, serão 3 aulas, nos dias 11, 13 e 15 de agosto, tá? E nesses dias eu vou trazer muitos conteúdos que têm relação com o dia a dia de um personal trainer que trabalha ou que pretende trabalhar com pessoas idosas. E aí eu vou abordar diversas questões técnicas, como por exemplo, como avaliar um aluno idoso, como fazer uma prescrição de treino mais segura, como fazer uma progressão de exercício, uma progressão de treino, né, de maneira mais assertiva, mas também vou trazer conteúdos que têm relação com a gestão de carreira de um personal trainer. Vou falar também sobre marketing, vou falar sobre vendas, até porque é importante que a gente saiba, a gente tenha conhecimento sobre vendas para a gente poder ter mais alunos, né? E com isso aí um faturamento mais alto também, certo? Lembrando que vocês já podem fazer inscrição no workshop Personal 60+. Para quem ainda não fez, basta ir no link que tem lá na nossa bio, né? Na nossa página inicial do Instagram, e lá vocês vão encontrar um link. Vocês vão apenas clicar nesse link e esse link vai direcionar vocês para uma página de inscrição. Nessa página de inscrição, gente, vocês vão apenas colocar o nome e o e-mail de vocês. É muito simples, tá? É muito simples para vocês conseguirem aí garantir presença no evento. Mais uma coisa, vocês podem entrar também na comunidade do WhatsApp. Então, para esse evento, a gente criou uma comunidade no WhatsApp e lá a gente coloca diversas informações sobre o evento em primeira mão, tá? Então, quem está participando lá da comunidade do WhatsApp tem esse benefício. E outra, né, gente, é uma comunidade e só tem profissional de educação física lá dentro, só tem personal trainer, né? Então todo mundo tem o mesmo objetivo, daqui a pouco muitos têm as mesmas dúvidas, então a gente vai interagindo lá dentro dessa comunidade, né? É um local mais apropriado para a gente conversar, principalmente sobre questões relacionadas ao nosso evento. Tranquilo? Beleza? Gente, para quem não me conhece, para quem está começando a seguir a página agora, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica na PUC. Além disso, eu sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre, tá? E sou um personal trainer de idosos há quase 20 anos, 19 anos mais precisamente. Beleza, minha gente? Então vamos lá, né? Vamos para o assunto da nossa live de hoje. Lembrando que ontem, na live de ontem, eu apontei aqui, eu mostrei para vocês 7 motivos e vantagens da gente trabalhar com o público idoso atualmente, né? E na live de hoje, eu vou apontar aqui mais 10 motivos, mas agora que afastam um personal trainer de chegar nesse faturamento entre 5 e 10 mil por mês. Ou seja, o que um personal trainer não deve fazer se quiser chegar nesse faturamento. Vamos lá então? Vamos direto ao ponto aqui, sem muita enrolação?
Gente, eu vou começar falando para vocês e trazendo aqui aqueles erros mais clássicos, mais tradicionais, que por incrível que pareça, muitos personagens ainda cometem. Vocês vão ver que eu vou começar a falar esses motivos aqui, tá? E vocês vão dizer assim, ah, Guilherme, mas isso que tu tá falando é óbvio, isso eu já sabia, mas talvez vocês nem se deem conta que estejam fazendo. E é um alerta, isso serve de alerta aí para vocês corrigirem e melhorarem aí essa postura, não cometerem esse erro no dia a dia de vocês, porque eu vou mostrar para vocês aqui que isso aqui faz uma enorme diferença na hora de captar e de reter alunos idosos, tá? Então vamos lá, eu vou trazer o primeiro motivo aqui, e esse, já digo para vocês aqui, de imediato, que é um dos principais problemas que eu vejo, assim, que muitos personagens têm e que de vez em quando não dão muita bola, que é a questão do atraso. Gente, se atrasar é dar um tiro no pé quando a gente atende uma pessoa idosa, tá? Porque assim, uma das características do público idoso é de ser um público mais tradicional, mais conservador. Então tem alguns detalhes simples, como esse do atraso, que acabam pesando muito na relação entre o personal e o aluno, tá? O personal, atrasar uma vez, ok, né? Acontece de vez em quando. Daqui a pouco tem muito trânsito, né? Tá chovendo e deu um problema lá, não sei o que. Acontece, tá? O personal, atrasar uma segunda vez, o idoso já começa a se questionar, né? Atrasou a terceira vez, esquece, gente, esquece. Todos esses erros, né, esses atrasos aí, que o personal daqui a pouco leva numa boa, isso vai ficando na calculadora mental do idoso. Isso é muito importante para ele. E, gente, vamos parar para pensar aqui. Vocês não ficam brabos quando vocês vão numa consulta médica e o médico atrasa pra caramba para atender vocês? Vocês não ficam louco da vida com isso? Pois é, né? E vocês não ficam também chateados, brabos, quando os alunos de vocês atrasam e deixam vocês esperando? Não é ruim isso? É claro que é ruim, gente. Então, a gente não deve cometer esse erro. E por que é um erro grave? Porque as pessoas idosas, elas geralmente prezam pela pontualidade e pela organização do profissional, tá? Então, quando o personal se atrasa, ele transmite uma imagem de descompromisso, né? Ele quebra a confiança do seu aluno idoso, tá? E aí pode gerar até uma insegurança nesse aluno, né? Que muitas vezes já tem as suas limitações físicas e limitações também emocionais. Então, gente, vocês imaginam, né, um idoso que vai lá, ele já não gosta de fazer academia, ele tem todas as suas restrições, e ainda ele tem que aturar um personal se atrasando em tudo que é aula. Gente, isso não tem cabimento, tá? E, assim, que tipo de impacto prático isso pode trazer, né, para essa relação do personal com o seu aluno? Primeiro, o primeiro impacto que vai acontecer é que vocês vão diminuir, provavelmente, o tempo da sessão de aula, né? E vamos pensar aqui, poxa, o idoso está pagando um personal trainer, ele está pagando um mais caro para poder ter um atendimento especializado, pontual, organizado. Então não cabe isso para o personal que almeja ter um faturamento mais alto, tá? Isso vai gerar também desmotivação por parte do aluno. Como eu falei para vocês, grande parte dos alunos idosos não gostam de ir para academia. Eles vão porque o médico orienta eles aí,
ou porque um familiar, né, fala para ele ir. Então, gente, acaba desmotivando, acaba gerando uma insatisfação, né? E isso com certeza vai prejudicar a fidelização desse cliente, tá? Eu falei para vocês ontem, né, que a partir do momento que a gente entrega mais profissionalismo e um bom trabalho para o nosso aluno idoso, dificilmente a gente vai perder esse aluno, né? E no momento que a gente começa a ter esses atrasos, acaba acontecendo ao contrário, aumentam as chances da gente perder esse aluno. E vamos pensar também aqui, qual é o problema da gente não conseguir reter os alunos? É que a gente passa a não ter estabilidade financeira, que é um dos grandes problemas dos personagens, né? Muitas vezes até se consegue captar um número interessante de alunos, mas não se consegue manter. E o atraso com certeza vai ajudar a não manter esses alunos com vocês, tá? Então, tomem cuidado. Gente, vamos lá. Segundo motivo que afasta um personal de ter um faturamento mais alto, e é um erro gravíssimo e, por incrível que pareça, ainda acontece, é o personal ficar no celular. Isso, para mim, é inadmissível. E eu vou dizer para vocês, eu vejo muito isso ainda. Eu vejo muito. Eu tenho a minha academia, mas eu frequento uma academia de rede para eu poder treinar, porque eu não consigo treinar na minha academia, senão eu fico cuidando do aluno, eu fico cuidando do que o meu professor está fazendo, então eu preciso desaparecer um pouquinho. E eu vou numa rede de academia grande, enorme, cheia de personal trainer, e eu vejo a todo momento um personal trainer, daqui a pouco aqui, ó, no celular, olhando os grupos de WhatsApp, dando risada enquanto o aluno está fazendo. Gente, isso não pode acontecer, ainda mais com uma pessoa idosa. Isso o idoso pode interpretar, inclusive, como uma falta de respeito, né? Ou uma falta de atenção com ele. E como eu falei para vocês antes, o idoso ou um aluno qualquer de personal, ele está contratando e pagando mais caro para ter o melhor atendimento possível, certo? Então, esse tipo de comportamento passa a impressão de que o personal não está presente ali, ou ele não queria estar presente, sabe? Então, isso vai afetar também diretamente a percepção de valor do serviço que esse personal oferece, tá? Vamos ver aqui. Oi, Solange, tudo bem? Solange, aqui na minha cidade é moda personal no celular. Gente, é impressionante, né? Isso é uma coisa básica, simples, que não deve acontecer, né? Agora, vocês imaginem, né? Isso aí, gente, não era nem para ser um diferencial de um personal trainer. Isso aí não poderia acontecer, né? Mas, como eu digo, né, acontece. Que impacto que isso pode trazer? Impacto direto. Esse tipo de distração do personal trainer pode comprometer a segurança do aluno enquanto ele estiver fazendo exercício, não é verdade? Daqui a pouco está lá o aluno lá fazendo uma puxada, o professor está aqui, ó, no celular, e aí ele já começa a errar a execução do movimento, já está numa postura inadequada, enquanto isso, o personal que está ganhando, né, um valor de personal trainer está lá no celular. Não pode acontecer, né? Bom, o aluno, como eu falei para vocês, sente que não está recebendo a atenção que merece, né? E aí perde-se também a oportunidade de criar, né, esse vínculo e essa boa relação com o aluno, tá? Terceiro motivo, minha gente, que é um erro grave também que acontece. O jeito de se vestir. Pode ser uma coisa boba, mas faz muito sentido e eu vou mostrar para vocês. Gente, usar roupa excessivamente curta, justa ou informal demais pode gerar um desconforto no aluno idoso, um constrangimento, né? Ou até uma sensação assim de falta de profissionalismo, tá? Especialmente, né, com esse público que é mais conservador, que é mais tradicional, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês me entenderem. Imaginem vocês, se daqui a pouco vocês acontece um problema na vida de vocês, né, e alguém coloca vocês na justiça.
Aí vocês vão lá, contratam um advogado e quando vocês chegam na audiência, o advogado de vocês, ele chega de bermuda e de boné. Vocês não acham isso estranho? Vocês não acham que isso é inadequado para um profissional? Vou dar outro exemplo, tá? Imaginem vocês, homens, vocês vão levar a esposa de vocês, vão fazer uma presa para a esposa de vocês. Vocês vão levar ela num restaurante legal para comemorar aniversário de casamento. Então vocês vão lá, né, todo ajeitadinho, perfumado, bacana, hoje vai ser uma noite especial. E aí vocês chegam nesse restaurante e o garçom que vai servir vocês tá de chinelo e camisa para fora. Porra, quebrou o clima. Vai dizer, não era o que vocês esperavam, não é verdade? Pois é, gente. É proibido fazer isso? Não, não é proibido. Pode acontecer. Mas, gente, cada local e cada profissional tem aí as suas vestimentas mais adequadas, né? As vestimentas, elas preservam a imagem do profissional. E isso transmite profissionalismo. É a mesma coisa com a gente, com nós, personagens. Agora, se vocês vão treinar daqui a pouco um fisiculturista, tá? Gente, se vocês chegarem com aquela regateira, né, cortando aqui o peito, não tem problema, porque faz parte do mundo dele, né? Então vocês ali não vão ter problema algum com isso. Mas se vocês chegarem com essa regateira na frente de um aluno idoso, não vai ser legal. Vai ser, no mínimo, vai ser estranho, tá? Muito bem, esse foi o terceiro motivo, tá? Quarto motivo, que eu considero um erro também, que afasta o personal de ter um faturamento maior, é o jeito de se comunicar com uma pessoa idosa. Então, assim, usar gírias, termos técnicos, sem explicar para o aluno, piada de duplo sentido, né? Pode ser mal interpretado, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado diante dessa situação. A comunicação com uma pessoa idosa, ela deve ser clara, ela deve ser respeitosa e ela deve ser acolhedora, tá? Imaginem vocês aqui de novo, tá? Vocês vão atender o seu João. Tá vendo o seu João lá, o seu João na academia? Ele detesta academia. Ele tem 82 anos de idade. Ele tem 5 filhos, 12 netos. Tá cheio de problema de saúde, né? Ele faz academia porque o médico mandou. E aí o personal chega para ele e fala mais ou menos assim: seu João, agora a gente vai mandar aqui um agachamento sinistro, tá ligado? Joga esse bumbum para trás aí, ativa o seu core e não deixa dar ruim pro joelho não, tá? Bora fazer esse set no gás aí, hein? Bora lá, pai, sem migué. Como é que é? Imagina a cabeça do seu João de 82 anos para entender o que esse desgraçado falou para ele. Gente, não tem cabimento fazer esse tipo de comentário, usar esse tipo de termo com uma pessoa idosa. Vocês entendem? Claro, eu estou exagerando aqui, né, gente? Mas é para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Enfim, se vocês fizerem essas coisas que eu estou falando, gente, esquece, tá? Esquece, vai dar problema. Pode ser que vocês não percam o aluno. Pode ser que isso não aconteça, tá? Só que eu quero trazer para vocês o seguinte: se vocês fizerem isso, as chances de vocês começarem a perder os alunos começam a crescer cada vez mais, tá? Isso é certo. Vocês vão minando a paciência do idoso e aos poucos ele começa a repensar o vínculo com vocês, tá? Como eu falei para vocês antes, o idoso ele tem um perfil de ser mais conservador, na maioria dos casos, né? Então, o perfil do profissional que atende ele vai interferir nessa relação do personal com o aluno. Então, gente, quanto mais
profissionais vocês forem, maiores são as chances de vocês reterem os alunos de vocês e manter eles para sempre com vocês, tá? Agora tem um aspecto importante também, né? Eu tô falando que não é para usar gíria, que não é para usar termo técnico, assim, sem explicar. Mas também, né, gente? Vocês não podem ser aí uns chatos de galocha, tá? Não pode ser um chato de galocha. Tem que ter um clima agradável com o aluno, mas responsável. Então, agradável, mas responsável. Não pode brincar com o idoso? Claro que pode, claro que pode. Só que tem que tomar cuidado com os exageros. É essa mensagem que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Vamos dar seguimento aqui? Gente, eu vou trazer outros pontos aqui que são importantes e esses pontos que eu vou trazer agora podem fazer com que vocês percam os alunos de maneira gradual e às vezes sem nem perceber, tá? Então, o quinto motivo que pode afastar o personal desse faturamento mais alto é o fato de vocês não terem um direcionamento. Eu bato muito nessa tecla. Tem gente aqui que deve estar cansado de ouvir eu falar isso, tá? Só que vamos pensar, gente, direcionar o atendimento a um grupo específico, no caso, a idosos, faz com que vocês tenham mais tempo para se aprofundar nas características, nas particularidades desse grupo, né? E isso ajuda a imagem de vocês perante a esse grupo. Outra coisa, no momento em que as pessoas identificam vocês como vinculadas a um grupo específico, vocês se tornam referências para essas pessoas, vocês entendem? Né? Então, gente, as pessoas se conectam com essas referências. Não é à toa que hoje em dia existem aí milhares de pessoas seguindo, né, influenciadores, né, porque as pessoas se conectam com essas pessoas que se tornaram referência. Então, no nosso caso, também, a gente quer se tornar referência no atendimento a pessoas idosas, né? Então a gente precisa mostrar que a gente tem esse direcionamento, que o nosso atendimento é especializado nesse público, certo? Muito bem, depois disso, vamos lembrar também, né? Uma coisa que eu falei ontem, inclusive, que no momento em que vocês atendem pessoas de todas as idades, tem as suas desvantagens, como o fato de vocês disputarem alunos com uma porrada de personal trainer que tem no mercado e que não é diferente um do outro. Eles atendem todos os públicos, todas as idades. Então vocês vão ter essa concorrência em maior escala, tá? Outra desvantagem é que no momento que vocês passam a atender todos os públicos, vocês vão praticamente ter que trabalhar o dia todo. Vocês vão ter aluno para atender de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se for o possível, né? Com isso, vocês vão ter um desgaste maior, vocês vão ter menos tempo para vocês vão estar cansados todo dia, vocês vão ter rotatividade de alunos, que é aquele entra e sai a todo momento, e isso não é interessante em função, de novo, da estabilidade financeira, certo? Sexto motivo para vocês se afastarem de um faturamento mais alto é não ter um método de trabalho. Gente, o aluno idoso, ele precisa adquirir confiança na pessoa que atende ele, tá? E uma maneira infalível dele adquirir essa confiança é quando o personal trainer demonstra conhecimento para o aluno. Então, gente, no momento em que vocês avaliam o aluno idoso e explicam para ele o resultado da avaliação, no momento em que vocês planejam, vocês fazem aí uma periodização, uma organização dos treinos mês a mês e depois vocês
explicam para esse aluno idoso o que vocês vão trabalhar em cada mês. Gente, tudo isso colabora para esse aluno idoso adquirir mais confiança no trabalho de vocês, tá? E tudo isso que eu estou falando, o método de vocês de avaliação, né, a forma de avaliação, a estrutura do treino, a organização a longo prazo, tudo isso faz parte de um método de trabalho, do método de trabalho de vocês, tá? Claro, né? Existem outros fatores que constroem um método também, mas eu vou falar mais sobre isso lá no workshop, tá? Porque não vai dar tempo de falar aqui hoje, tem bastante coisa para passar para vocês. O fato é que se vocês têm um método de trabalho pronto, estruturado, vocês correm muito menos risco de perder os alunos de vocês, comparando com aqueles outros personagens que não tem método algum e daqui a pouco nem sabe por que está prescrevendo tal exercício. Ele simplesmente recebe o aluno em aula e escolhe alguns exercícios de forma aleatória. Vocês conseguem entender essa diferença daquele personal que tem um método, é organizado, tem uma estrutura, daquele que não tem, daquele que simplesmente escolhe exercícios de maneira aleatória? Qual é o que vai se destacar mais? Qual é o que vai apresentar mais profissionalismo e vai oferecer mais segurança para o seu aluno idoso? Não preciso nem responder, né? Vamos ver quem está falando aqui. Açaí. Açaí, é isso? Açaí teria. Mix Brasil. 1, 2. Olha aí, vai ficar gravada a aula? Vai ficar gravada sim. Só se tu me mandar uns açaí pra cá, hein, pra Porto Alegre. Daí vai ficar gravada. Deixo gravada essa aula pra ti, tá? Gente, vamos lá. 7º motivo é não entregar resultado para os alunos de vocês, tá? Por quê? Olha só. Não adianta vocês serem os queridões. Eu me dou muito bem com o meu aluno de personal. Ele me adora, né? Ele, sei lá, ele me acha um ótimo professor, um queridão, gente boa. Gente, amigos, negócios à parte, tá? Se vocês não entregarem resultados concretos para os alunos de vocês, vocês correm o risco de perder ele, tá? O aluno, ele já paga mais para ter um personal, tá? E se ele paga é porque ele quer, primeiro, ser bem atendido e depois, ele quer ter resultado, tá? E quando eu falo ter resultado, não é pegar o seu João ali, que não gosta de academia, de 82 anos, e falar para ele assim: ô, seu João, eu acho que o senhor está evoluindo, hein? A gente está começando a aumentar os seus pesos, isso é sinal de que o senhor está evoluindo. Evoluindo quanto, cara pálida? Não é esse tipo de resultado que tem que entregar para um aluno idoso. Vocês têm que diminuir o índice glicêmico deles. Vocês têm que diminuir a pressão arterial de repouso desse aluno idoso. Então, gente, vocês têm que melhorar a funcionalidade desse aluno, aumentar a flexibilidade dele, aumentar o nível de força dele. Isso é entregar resultado concreto e tem que mostrar para esse aluno em números. Agora eu pergunto para vocês, como é que vocês podem fazer para entregar resultados concretos para os alunos de vocês? Alguém arrisca aí? Vou esperar, tá? Vou esperar a resposta de vocês aí. Como é que a gente entrega resultado concreto para os nossos alunos idosos? Por favor, gente, alguma boa alma, escreva para mim aí. Vamos ver. Rogério, fala Rogério, tudo bem? Testes, boa Rogério, boa. E os testes que o Rogério está falando aqui, eles fazem parte da avaliação física de uma pessoa idosa, tá? Os testes é apenas uma das partes da avaliação física de uma pessoa idosa. E a gente só consegue entregar resultado concreto para os nossos alunos quando a gente avalia ele e depois de alguns meses a gente reavalia, tá?
Só dessa maneira. E vocês não fazem ideia de como isso valoriza o nosso trabalho. É a mesma coisa que o médico. Como é que o médico faz? O médico vai lá, recebe seu paciente, avalia ele e prescreve um tratamento, né? Não é assim? Aí depois de um tempo, o paciente fez o tratamento, chega lá e faz os exames novamente. Aí o médico vai interpretar, olha, o meu tratamento fez efeito para o senhor, porque o senhor, seu João, reduziu aqui o seu índice glicêmico, estava 150, foi para 100. Ó, muito bem, hein? Você tem uma redução significativa. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. O aluno idoso chega para a gente faz a avaliação nele. Aí a gente faz lá o teste de sentar e levantar a cadeira. O aluno fez na primeira avaliação 10 repetições em 30 segundos. Depois de 4 meses, depois do treino, os treinos que eu passei para ele, ele volta a fazer o mesmo teste e faz 15 repetições. Eu melhorei a capacidade de força das pernas do meu aluno idoso em 50% em 4 meses. É esse tipo de resultado concreto que vocês devem entregar para os alunos de vocês. É esse tipo de informação que faz um personal trainer se diferenciar e ganhar mais comparado com aqueles outros que não entregam resultado. E é aqui onde eu quero levar vocês, tá? Eu vou falar, gente, muito mais sobre avaliação física lá no workshop Personal 60+, tá? Inclusive vou ensinar vocês a fazer alguns testes que são importantíssimos, ok? Mas vamos lá, vamos dar segmento aqui. A gente tem o 8º motivo que afasta um personal de um faturamento mais alto, que é não colocar regras no seu trabalho. Gente, se vocês não tiverem regras no trabalho de vocês, quem vai mandar no trabalho de vocês são os alunos. Querem um exemplo? Você já deve ter passado, algum de vocês já deve ter passado por isso. Eu já passei, no início da minha carreira. O aluno falta a aula, avisa em cima do laço que vai faltar e depois ele manda uma mensagenzinha esperta, marota para vocês, dizendo assim, posso recuperar amanhã? Poxa, avisou em cima da hora que não vinha e quer recuperar a aula. É o fim da picada, né? Pois é, mas vai dizer que não acontece. Querem outro exemplo? O aluno passa o ano inteiro com vocês. Chega janeiro, ele só dá o aviso. Guilherme, vou sair de férias. Vou ficar 1 mês afastado, tá? Mas olha só, tu não inventa de botar ninguém no meu horário, porque eu volto, hein? Tu sabe que eu volto, em fevereiro eu volto. E aí, o que vocês fazem? O que eu já fiz? Eu mantenho, eu seguro o horário do aluno. Por quê, gente? Porque eu não quero perder ele. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo de perder os alunos. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não tem um informativo explicando as regras do nosso trabalho. Então a gente se torna refém dos nossos próprios alunos. Somos nós quem temos que impor as regras. Vocês não concordam com isso? Pois é, gente. Então, a gente precisa criar um informativo, um documento mostrando como é que funciona o nosso trabalho. A partir disso, né, o aluno vai estar ciente de como é que funciona nesses casos que eu falei e o nosso trabalho vai ficar muito mais profissional. Tranquilo? Beleza até aqui? Então tá. Vamos lá, penúltimo motivo, gente, que afasta um personal de ter um faturamento maior é ele não divulgar o seu trabalho. Quem é visto não é lembrado, né? Pois é. Vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Como é que as pessoas atualmente podem contratar o serviço de vocês? Como é que as pessoas acham vocês? Como é que elas podem obter informações a respeito do trabalho de vocês, do método de trabalho de vocês?
onde vocês trabalham, onde vocês atendem, né? Na verdade, que tipo de conhecimento vocês têm, qual é a formação de vocês, como é que as pessoas descobrem isso? Vocês precisam ter isso disponível em algum lugar, né? Para que os clientes possam ir ao encontro de vocês. Agora, se vocês não tiverem isso, as chances de vocês terem um faturamento maior cai consideravelmente. Até porque as pessoas não vão saber que vocês existem, né? Se não for assim, vocês vão passar a vida inteira de vocês, a carreira inteira de vocês, dependendo de um milagre. De um milagre que as pessoas vão até a porta da casa de vocês, batam na porta e se ofereçam para serem alunos de personal de vocês. É disso que eu vou falar no workshop também. Vocês precisam ter uma organização, as pessoas precisam saber que vocês existem, que vocês têm conhecimento, que vocês são especialistas em pessoas idosas. E eu vou ensinar o caminho para isso, tá? Então, minha gente, vocês precisam externar o trabalho de vocês e existem diversas maneiras da gente fazer isso. Eu, Guilherme, atualmente, eu trabalho com 10 estratégias de captação de alunos de personal. Inclusive, eu vou ensinar uma dessas estratégias lá no workshop. Então, façam um favor, se vocês não se inscreveram ainda, vocês estão na live aqui e não se inscreveram no evento, para aí, né, gente? Então, acabando a live, quero que vocês vão lá no link, cliquem no link e se inscrevam, beleza? Por fim, minha gente, vamos para o 10º e último motivo. E esse motivo é não investir na sua empresa. Estão lembrados que ontem eu falei que o personal trainer é uma empresa, né? A diferença do personal trainer para uma empresa de verdade é que o personal, ele administra todos os setores da sua empresa, tá? Então, essa parte de dar aula para o aluno na academia, na casa dele, é só a parte final do trabalho do personal. Antes disso, tem muitas outras coisas que o personal deve destinar atenção. Ele precisa se relacionar com uma pessoa que entra em contato com ele, ele precisa precificar, né, o seu serviço, né? Ele precisa entender de marketing, ele precisa ter uma gestão, né, para se comunicar também com as pessoas, tá? Então, minha gente, vocês já viram em algum momento alguma empresa que nunca investiu e está de pé até hoje? Vocês conhecem alguma empresa que nunca investiu nada e continua de pé? Ela não consegue nem abrir. Não consegue nem abrir. Então, vocês precisam investir na carreira de vocês, tá? E eu vou dizer mais, tá? O maior erro que os personagens cometem é justamente não se qualificar. Muitos até se qualificam, mas sabe qual é o problema? É que 99% desses personagens só fazem cursos técnicos. Gente, não é o curso técnico que vai trazer novos alunos de personal para vocês. Se vocês fizerem só cursos técnicos, isso vai ajudar na retenção dos alunos, porque vocês vão transmitir mais segurança para os alunos de vocês. Só que antes de vocês reterem os alunos, vocês precisam captar, vocês precisam ter os alunos de personal, senão vocês não vão nem ter como reter esses alunos, certo? Então, é necessário investimento sim em cursos técnicos, sim, mas também em cursos voltados a negócios, a gestão, a vendas. Tudo isso é importante para um personal que quer se diferenciar no mercado, beleza? Então, minha gente, a verdade é que quanto mais profissional vocês forem, menor serão as chances de vocês perderem alunos. Simples assim.
E esse profissionalismo se constrói com essas situações que eu estou trazendo para vocês, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso e ter mais segurança para trabalhar com idosos, se inscrevam para o workshop Personal 60+. Vou falar de novo, é um evento totalmente gratuito e online que vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 de agosto. E vocês sabem que para se inscrever, basta vocês clicarem no link que está lá na bio, certo? Gente, vocês podem falar assim, Guilherme, mas isso é bobagem que tu está falando, porque eu faço muitas dessas coisas aí que tu falou e eu mantenho os meus alunos de personal. Pessoal, de novo, eu não estou dizendo aqui que vocês vão perder todos os alunos de vocês se vocês cometerem esse erro. O que eu estou trazendo para vocês é que a possibilidade de vocês perderem são enormes. Querem arriscar? Não acho uma boa, tá? Até porque se o aluno de vocês vê que existe um outro personal que não comete esses erros, com certeza ele vai optar por esse outro profissional. Tá bom, minha gente? Tô finalizando a live aqui hoje. Queria agradecer a presença de vocês todos aqui, dizer que amanhã a gente tem uma terceira live de aquecimento, só que amanhã, gente, não é neste horário das 8h30. Amanhã é um horário diferente, tá? Amanhã vai ser ao 12h30, às 12h30, tá? E para quem daqui a pouco não puder participar, não puder estar ao vivo comigo, essas lives, elas vão ficar gravadas, tá? E eu vou colocando lá na comunidade do WhatsApp. Então, se vocês não entraram na comunidade, entrem lá, porque além de passar mais informações, né, em primeira mão, tem esses benefícios de eu colocar a live lá, e depois vocês vão ver que durante o workshop, quem tiver na comunidade do WhatsApp vai ter algumas vantagens. Beleza, minha gente? Só respondendo aqui, Eliane, a duração da aula será de quanto tempo? Tu diz do workshop, Eliane? Não sei te precisar agora, mas em torno de 40 minutos, mais ou menos. Essa é a média. Pode ser que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Mas eu te digo uma coisa, as aulas são totalmente práticas, elas vão direto ao ponto, tá? Porque vocês sabem, eu sou personal trainer há quase 20 anos, então eu vivo isso diariamente nesses 20 anos, tá? Eu sei que a gente não tem muito tempo, a gente está sempre numa correria, então eu procuro aproveitar bem esse tempo para passar os conteúdos para vocês. Beleza, minha gente? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui comigo e eu aguardo vocês amanhã às 12h30 aqui no canal da Ativa no Instagram. Boa noite, galera, e até amanhã.